noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, rica e abundantemente. Que a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam abundar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Graças a Deus, hoje estamos nessa noite mais uma vez reunidos no nome do Senhor, aquele que vive e reina eternamente, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, aquele que reina sobre todos os acontecimentos desse mundo e nada foge do seu controle. Estamos passando por esse momento de isolamento social, por uma pandemia que é caracterizada em todo o mundo, mas Deus ainda continua sendo Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós não precisamos de nos desesperar por isso. Deus é bom, Ele é Senhor, Ele é o condutor da história escrita e daquela história que ainda há de ser escrita. Ele merece toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 23. Vamos ler esse salmo juntos. Você com a sua família, outros também com a sua própria família, unidos, muito embora de uma forma virtual, mas unidos em um só Espírito, num só Deus e num só Senhor. Diz assim o Salmo de número 23: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja Deus. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de nos unirmos nessa noite para o louvor, para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Encha, ó Deus, o nosso lar da Tua presença, ó Deus. Encha o nosso lar da confiança do Senhor, ó Deus. Encha o nosso lar, ó Deus, de tudo aquilo que só o Senhor pode fazer. Traz paz sobre o coração daquele que talvez esteja aflito durante esses dias, ó Deus. Traz direção, consolo e conforto, pois Tu és o nosso Deus, o Deus merecedor de todas as coisas, o Deus que não perdeu o controle sobre todos os eventos desse mundo. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, seja exaltado em nosso lar, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer a Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Graça e paz, igreja. Vamos louvar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abre o seu coração para adorar o Senhor nessa noite. Vamos louvar ao Senhor, pedindo que a sua doce presença venha sobre nós. Se te achas salvo em ao invés, e estão débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor.
minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se isso tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Aleluia. Jesus virá. Jesus virá. Não tenha medo. Não se desespere. Acalma teu coração. Porque nós não temos outro Deus além do nosso Deus. Ele é para nós glória e força. É nele que nós confiamos. Que você deposite a sua confiança nesse Deus e declare isso em nome de Jesus em alta voz. Aleluia, Jesus. Tu és para nós, Senhor, a nossa esperança. Declare. Eu não possuo outro Deus, eu não possuo outro Deus.
força. Glória e força. Tu és, Senhor. Glória e força. Amém. Tu és para nós, Senhor, glória e força. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e amado Pai, louvamos ao Teu nome, ó Senhor, que é a nossa força, a nossa rocha, o nosso refúgio, o Deus em quem nós confiamos, o Deus em quem nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Querido Deus, nós nessa noite nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Teu senhorio, nos rendemos à Tua soberania, ao governo, ó Deus, desse mundo que está em Suas mãos. Pai amado, colocamos diante do Senhor irmãos nossos, e nos lembramos nessa noite, pessoas a quem nós amamos, que estamos distanciados, ó Deus. Seja boa a mão do Senhor sobre esse, sobre essa. Cuida, Senhor. Livra de todo mal, guarda. Seja presente, Senhor, como nunca, sobre a vida daqueles que estão aflitos, ó Deus. Guarda o coração daqueles que estão inseguros, ó Deus, amedrontados a respeito do dia do amanhã, do futuro. Sabemos que o Senhor já está no lugar onde nós ainda iremos chegar. A nossa confiança, porque o Senhor é um Deus eterno, onisciente, que conhece todos os acontecimentos, e nenhum acontecimento se dá sem que o Senhor já saiba. Por isso, Deus, acalma a nossa alma, acalma o nosso coração, inunda de paz a nossa mente, ó Deus, o nosso coração, para que nós possamos provar, ó Deus, da bondade do Senhor. Obrigado, Deus, por esses louvores. Obrigado, ó Deus, por poder, ó Deus, cantar a Tua palavra, de nos rendermos a Ti nessa noite. Assim, Deus, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar na sua casa, talvez você já esteja sentado, não tem problema nenhum. Dê um abraço à pessoa que está aí ao seu lado. Essa pessoa, você pode fazer isso tranquilamente, né? Um aperto de mão, diz para ela: olha, que bom que você está aqui do meu lado. Também não pode ir para o outro lado, né? Então, que Deus abençoe a sua vida nessa noite, no seu lar. Meus irmãos, nós somos gratos por Deus, né? Por tudo isso, né? Muito embora esse momento é um momento assim, não muito favorável, mas nós somos gratos porque Deus está governando todas as coisas, né? Nada está fugindo da mão desse bom Deus. Bem, gostaríamos mais uma vez agradecer pela sua fidelidade com a nossa igreja, né? Os seus dízimos, as suas ofertas, a sua contribuição, aquilo que você tem feito de melhor, entendendo que precisamos de tocar esse lugar, precisamos de honrar os nossos compromissos, né? De alcançarmos pessoas que nós alcançamos sempre, todo mês, e isso só pode ser feito através da sua fidelidade. Você que entende que a casa de Deus, ela não é mantida por nenhuma organização, seja ela federal, estadual ou municipal. A casa de Deus é mantida pela fidelidade do povo de Deus, que Deus coloca nesse lugar. Então, meus irmãos, peço a Deus que Deus generosamente abençoe a sua renda, o fruto do seu trabalho. Talvez agora você esteja trabalhando de casa, que nada falte em seu lar, e assim nada faltando na casa de Deus. Graças a Deus, temos conseguido honrar por causa do seu compromisso, por causa da sua fidelidade com Deus nesse lugar. Gostaríamos também de apresentar à igreja o que temos feito durante esses meses, né, de Covid, né, de isolamento social.
nós temos alcançado algumas famílias, nós já tínhamos uma relação de pessoas alcançadas pela igreja, essa relação ela se ampliou, graças a Deus nós estamos tendo oportunidade para alcançar esses, e sabe por quê? Por causa da sua fidelidade, daquilo que você tem feito para essa igreja, tanto financeiramente, como também com os itens que compõem a nossa ação social. Nós, esse mês, agregamos mais 4 famílias e, graças a Deus, temos alcançado com excelência. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Aqui do lado nós temos as 2 contas, que você pode fazer o seu depósito, o seu TED, a sua transferência, ou caso você não possa fazer nenhuma dessas coisas, você pode vir durante a semana e depositar o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio da nossa igreja. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ver os versículos 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. E nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos de como decidir o nosso futuro. Em dias meio incômodos, que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, depois de todo esse processo de pandemia. Mas eu gostaria de conversar com os irmãos à luz das Escrituras. Tiago, capítulo 4, versículo 3 ao 17, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, por termos, ó Deus, a liberdade, mesmo em casa, de ouvirmos a Tua palavra, de nos submetermos a ela, de sermos orientados, consolados e exortados pela Tua própria palavra. Ensina-nos nessa noite. Fale conosco. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse mesmo capítulo, Tiago ele já tinha corrigido um grande problema dessa igreja na qual ele está escrevendo essa carta. Esses irmãos estavam, em algum momento, trazendo juízo ou julgamento sobre outros irmãos. E fazendo isso, eles estavam contra a lei de Deus. A lei que Tiago já tinha falado no capítulo 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Nós não podemos fazer isso porque há apenas um legislador, diz Tiago, e esse que legisla a lei, ele também julga a lei, que é o próprio Senhor. Tiago mostra que esses irmãos estavam andando pelo caminho não tão certo. E agora, do versículo 13 ao versículo 17, Tiago vai conversar com esses irmãos, falar sobre o risco da presunção e do orgulho. Talvez a sua pergunta nessa noite seja a seguinte: o que é presunção? Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro.
Talvez no começo desse ano, você começou esse ano dizendo, bem, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Esse ano eu vou arrebentar. Ninguém vai conseguir me segurar. Eu planejei muito bem o final de 2019 e 2020 as coisas vão andar. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus, como se nós tivéssemos o controle dela e não dependêssemos de Deus em nada. A presunção, meus irmãos, é um sério pecado. Ela nos leva a pensar que podemos tomar em nossas mãos a decisão em planejar e comandar a nossa própria vida longe de Deus, sem depender dele. A presunção, ela tem a capacidade de atingir várias áreas da nossa vida. Tiago, ele relata isso aqui. Esses homens estavam no versículo 13 dizendo, bem, nós iremos a tal lugar, faremos as nossas escolhas e não dependeremos de Deus em nada. A presunção faz com que as nossas habilidades nos engane, dizendo, olha, você é capaz disso, você consegue fazer isso, você não precisa de Deus. É claro que Tiago aqui, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, ele não está combatendo o planejamento. O próprio Senhor, ele disse que nós deveríamos ser pessoas prudentes. Mas Tiago aqui está combatendo a presunção, aquilo que faz com que cada um de nós venhamos planejar sem levar em conta a pessoa do nosso Deus. Olha o que Tiago diz no versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. Pense bem, não é dessa forma que nós tratamos trabalho e sustento? O grande problema é que nós vivemos fazendo planos e o rumo das nossas vidas nem sempre segue os caminhos que nós traçamos. Você pode perceber isso, esse ano é um ano que deixa isso muito claro. Começamos pensando coisas, traçando coisas, planejando coisas, mas de repente tudo parou. Nós percebemos que nem sempre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós traçamos, acontece da maneira que nós pensamos que poderia acontecer. A experiência da vida nos diz isso, aponta para isso. Que nem sempre se anda como se quer, como nós planejamos. E o que mais nos incomoda nisso é que quase nunca coisas acontecem como nós planejamos. Qual era o contexto em que Tiago estava escrevendo esses versículos? Qual era o contexto em que essa fala de Tiago se apresenta? Judeus da época de Tiago eram notáveis negociantes e tinham sido convidados para fazerem parte do comércio de algumas cidades que circuncidavam aquela região. Eles iriam construir comércio, eles iriam negociar naquela região, e esses homens estariam sendo atraídos pelo comércio e pela sua própria riqueza, por aquilo que eles poderiam construir. E o problema, meu irmão, minha irmã, não estava em ganhar dinheiro através de negócio, mas o pensamento secularizado de não incluir o Senhor nos planos. Naquela época, nem oração, nem dependência de Deus, nem a bênção de Deus faziam parte do planejamento para ganhar o máximo de lucros que esses homens tinham em mente. Nós temos essa tendência de observarmos o andamento das coisas, de olhar para os nossos objetivos e excluir Deus dessa nossa conta, dessa nossa soma, de decidirmos que nós não precisamos de Deus. E esquecemos que Deus é o único
que controla a história que ainda nós não vivemos e a história da vida que nós ainda iremos viver. Por isso que Tiago diz que isso é presunção e orgulho, quando nós olhamos para o nosso futuro e dizemos, bem, eu não preciso de Deus, eu já sei o que eu devo fazer, eu tenho habilidades, eu vou lá, vou produzir, vou ganhar e vou me dar muito bem. Não sabemos o que irá acontecer, meus irmãos, daqui uma hora, daqui a alguns minutos. O próprio Senhor Jesus, ele diz que nós não conseguíamos e não conseguiríamos nem acrescentar 45 centímetros de existência na nossa vida. Quanto mais olhar para o futuro e dizer, bem, eu não preciso de Deus. É por isso que planos que excluem Deus são pecaminosos. Sendo Deus o autor de tudo, o controlador de toda a vida, de toda a história, seria loucura, arrogância, presunção, planejarmos coisas nessa vida sem consultá-lo. Somos completamente desconhecedores do amanhã. Por isso, Tiago faz uma pergunta enigmática no versículo 14, depois que ele diz, olha, ouçam agora vocês que dizem que estarão indo para tal lugar, planejarão coisas, ganharão dinheiro. Tiago faz uma pergunta enigmática, tanto para eles como para nós. E que pergunta é essa? Versículo 14. Ele diz, vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã? E ele completa, o que é a sua vida e a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é a certeza que nós podemos ter que tudo aquilo que nós planejamos, sem Deus, dará certo? Então você diga assim, não, eu sou muito inteligente. A minha inteligência é a minha garantia. Então você diga assim, não, eu tenho um bom emprego. O bom emprego é a minha garantia. Então você diga assim, não, eu tenho uma boa profissão, e essa minha boa profissão é a minha garantia para o futuro. Então você diga, não, eu sou uma pessoa extremamente inteligente, pessoas me procuram, então isso é a garantia para o meu futuro. Meus irmãos, esse ano demonstra que nada disso é a nossa garantia. Por isso Tiago está perguntando, no que se baseia a sua vida? O que é a sua vida? O que são os nossos planos para que a gente não coloque, não inclua Deus nele para o futuro? Deixa eu lhe contar uma coisa interessante. No primeiro século, a expectativa de vida não passava de 25 anos de idade. Pessoas morriam por causa de uma simples unha encravada. Já pensou nisso? A pessoa ia lá, bem, não tinha manicure, mas ia mexer na unha, encravava, era certeza de óbito. A ignorância sobre os alimentos e higiene era motivos também de morte. Uma mulher nos primeiros séculos, ela tinha que dar à luz, no mínimo, para cinco filhos em média, para manter a população estável, porque desses cinco filhos que ela tinha, no mínimo 3, 4 morreriam. E pasme, hoje a expectativa de vida aumentou 3, 4 vezes mais, mas isso não diminui a nossa dependência de Deus. Sabe por quê? Porque Ele escolhe o nosso dia de nascer e também o nosso dia de morrer. Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós não conseguimos e nem devemos olhar para o futuro e dizer, bem, eu me preparei para isso, então agora eu estou pronto para todas as coisas. Não. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. O propósito da vida não pode ser outro do que a glorificação desse Deus. E não os planejamentos feitos apoiando em nosso próprio entendimento. Sabe por quê? Porque a vida é frágil. A vida é frágil. Se
Tiago está dizendo que a nossa vida é enigmática. Ele faz essa pergunta, o que é a sua vida? Ele também demonstra nesses versículos a fragilidade da nossa existência. Tiago também não nos deixa esquecer que a vida, ela tem um âmbito, uma característica de ser passageira, de não ser eterna neste mundo, mas ela tem um começo, meio e fim. É por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que Tiago, no versículo 14, ele vai mostrar a vida como uma metáfora. Ele mostra uma imagem. Ele diz no versículo 14, se você puder ir junto comigo, ele diz assim: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois o que? Se dissipa. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive algumas experiências de ir para regiões serranas e você vai com o seu carro e de repente você, na metade da serra, começa aquela neblina intensa, que você liga até o limpador, liga o farol, você não enxerga nada e de repente o sol começa a ser inserido ali onde você está e aquela neblina que era tão densa, de repente ela se desfaz. Tiago, ele usa essa metáfora, que às vezes nós achamos que a nossa vida era tão densa, tão consistente, mas de repente ela pode não mais existir naquilo que nós nos apegamos para que ela exista. Tudo isso acontece de repente e rapidamente. Jesus também afirmou sobre essa vida que eu e você temos, que é transitória. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15 e 20, ele diz, olha, no que consiste a vida abundante de um homem? Jesus diz, olha, a vida abundante do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Sejam eles bens materiais, sejam eles bens cognitivos, capacidade de desenvolver coisas. A vida, ela depende de Deus e exclusivamente de Deus. Meus irmãos, o desconhecido, o amanhã, pertence a Deus e somente a Deus. Como a neblina que vira e mexe, ela nos falta, ela é densa, mas depois ela some. Logo com o inserir do sol, ela se dissipa. Assim também é a vida humana. Fazemos planos independentes de Deus, faz com que nós nos tornemos arrogantes e presunçosos, achando que a vida é controlada pela nossa habilidade e pronto. Então a pergunta é, como nós devemos planejar a nossa vida neste mundo que ele não é estável? Versículo 15, Tiago diz, ao invés disso o quê? De ser arrogante, presunçoso, dizer, olha, eu vou fazer isso porque eu vou me dar muito bem, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu tenho uma boa profissão, eu sei o que fazer, eu experimentei todas as possibilidades, eu sei para onde andar, para que eu não possa errar. Em vez de ser presunçoso, arrogante, Tiago vai dizer, ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, a palavra, se Deus quiser, caiu em descrédito na nossa sociedade. Quando fazemos uso de uma forma religiosa. Você já viu? Alguém fala assim, vem cá, você vai fazer aquilo? Vou, e se Deus quiser, vai dar tudo bem. Nós falamos isso não submetendo os nossos planos a Deus, mas fazemos isso religiosamente, como se fosse uma palavra de sorte. Se eu falar que se Deus quiser, então Deus vai me abençoar e tudo vai dar certo. Esquecemos que as nossas vidas pertencem exclusivamente ao Senhor. As nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos planos devem ter reconhecimento de Deus.
Crer naquilo que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tiago, continuando, no versículo 16, ele vai dizer: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. E sabe o que Tiago diz sobre isso? Que toda vanglória como essa, ela é o quê? Maligna. Por que ela é maligna? Ela é maligna quando nós pensamos em fazer tudo aquilo que nós sonhamos em fazer sem considerar a vontade de Deus. Ela é uma vanglória porque nós achamos que aquilo que nós conseguimos pelo nosso próprio mérito. Eu estudei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu mergulhei nisso, por isso que eu tenho isso. Então Tiago diz, olha, toda forma de tratar o futuro assim é uma vanglória. E não só isso, isso se torna também algo maligno. Por quê? Porque despreza a vontade de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Isso também é arrogância, meu irmão, minha irmã. E orgulho arrogante é sinônimo de autossuficiência. Pessoas que são autossuficientes, elas dizem, Deus, eu não preciso do Senhor. E como esse ano Deus está nos fazendo pensar nisso. Sobre a nossa autossuficiência, sobre os nossos planos frustrados, sobre planos que nós pensamos e não submetemos a Deus, sobre posições que nós começamos o ano dizendo, bem, esse ano vai dar tudo certo, porque eu fiz isso, aquilo, outro. O problema do orgulho arrogante é que ele nos leva a acreditar demasiadamente no valor de nossas próprias forças e esforços e empreendimentos. Essa atitude nos faz desconsiderar Deus como o centro dos nossos planejamentos e passamos a focar no eu, em nós mesmos, e esquecemos de Deus, o autor de todas as coisas. Esquecemos de falar como Tiago diz, bem, ao invés de eu pensar dessa maneira, eu devo dizer, bem, se Deus quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. E Tiago, ele vai terminar essa fala do versículo 13 ao versículo 17, dizendo assim, pense nisto. A pergunta é, pense nisto? Em quê? Em que Tiago está pedindo para que a gente pense? Bem, se o contexto é o contexto do versículo 13 ao 17, eu diria o seguinte, Tiago está pedindo primeiro para a gente pensar o seguinte, que nós não podemos ser arrogantes, nem tampouco presunçosos, em dizer que podemos tocar a nossa vida sem Deus. Segundo, que nós não podemos esquecer que a nossa vida é como uma neblina, ela é densa agora, mas de repente ela se desfaz. Então nós precisamos de fato de Deus. Terceira coisa que nós devemos pensar e não esquecer é que tudo aquilo que nós iremos fazer ou estamos fazendo nessa vida, nós devemos submeter a Deus, dizer, bem, se Deus quiser, nós iremos fazer, nós iremos viver, nós iremos nos apropriar disso ou daquilo, porque Deus está conduzindo todas essas coisas. Então Tiago diz, olha, então pense nisso. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, não seja presunçoso, pense nisto. Sabe por que Tiago está pedindo para a gente pensar nisto? Porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Bem, e a pergunta é, qual é o bem que nós sabemos que deveríamos fazer e não fazemos e cometemos pecado, conforme Tiago diz, dentro desse texto? É quando nós nos tornamos presunçosos, arrogantes, orgulhosos,
achando que não precisamos de Deus, achando que a nossa vida pode ser tocada por qualquer capacidade que nós temos, seja ela cognitiva ou ela também de uma forma física. Tiago vai dizer que toda vez que nós não consideramos Deus nisso, toda vez que nós esquecemos que a nossa vida é tão rápida e precisamos de vivê-la com intensidade em Deus, Tiago vai dizer que toda vez que nós fazemos dessa maneira, nós não estamos fazendo bem. E quando fazemos de forma errada, estamos cometendo pecado. E por isso Tiago diz, olha, pense nisto. Bem, o que nós podemos aplicar sobre a nossa vida nessa noite, a partir desse texto? Primeiro, por mais habilidosos que nós sejamos, meus irmãos, não dominamos o dia do amanhã. Precisamos de Deus para nos ajudar. Segunda coisa, a nossa vida é tão frágil, por mais capazes que nós sejamos, que até um vírus pode parar e impedir todas as nossas pretensões. Terceira coisa que nós podemos aplicar sobre a nossa vida. A vida é como uma neblina. Ela aparece e logo se dissipa. Nós precisamos de Deus para podermos tomar decisões coerentes nesse mundo. Quarta coisa que nós podemos aplicar sobre a nossa vida nessa noite. Todo orgulho em fazer o que bem entendemos, sem considerar Deus, conforme diz Paulo lá em Romanos 8, 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, é pecado contra Deus. Um Deus que é onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que está no lugar onde nós ainda iremos chegar. E quinta e última coisa, se você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que talvez ainda nem cristão ainda seja, ou talvez seja. Se nessa noite você ouviu a voz de Deus falando a você, não resista. Não resista. Diga para Ele, Deus, eu tenho andado assim. Eu tenho me encontrado dessa forma. Eu tenho planejado muito, mas esquecendo do Senhor. Diga para Ele, Deus, me perdoe, me ajude, pois hoje eu entendi que toda vanglória e toda pretensão humana é pecado contra o Senhor. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite, por termos o privilégio de saber como decidir o dia de amanhã, de como nós podemos olhar para o futuro a partir de tudo aquilo que estamos vivendo hoje, que nós devemos olhar com humildade, que nós devemos olhar submetendo a nossa vida ao Senhor, que nós devemos olhar para o futuro entendendo que a nossa vida ela é tão frágil, e estamos vendo isso, que um simples vírus, ele consegue parar toda a nossa vida. Queremos nessa noite, Senhor, nos submeter a Ti, de seguir o conselho que Tiago nos dá, de dizer, bem, se o Senhor quiser, nós iremos viver, faremos isso ou aquilo. Queremos nessa noite também seguir o conselho de Tiago, de pensar nisso que ele está nos dizendo, que toda vanglória, toda pretensão, todo orgulho é um pecado contra o Senhor. E quando vivemos a vida sem nos submetermos a Ti, estamos ferindo a nossa vida cristã em relação ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a partir dessa noite a dizer, Deus, quando tudo isso passar, eu peço que o Senhor direcione, aponte e encaminhe a minha vida. Porque se não for assim, nada irá acontecer. Que Deus nos abençoe, rica
e abundantemente. Deus seja louvado pela tua palavra, pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém.